Confiar em Deus quando tá tudo do seu jeito é uma coisa, mas quando tá tudo desalinhado e saindo do que você planejou, é aí que a gente vê onde nosso coração tá. Sejam muito bem-vindos ao Aloncast, o podcast que conecta fé, negócios e propósito. Aqui você ouve histórias reais de empresários cristãos que prosperam com visão, gestão e valores eternos. O nosso propósito é inspirar empresários e profissionais a entenderem que prosperar vai além do lucro. É sobreviver com sabedoria, fé e propósito. E hoje vamos conversar com um convidado, uma convidada que vive isso na prática. Hoje estamos com uma presença especial, ocupando o lugar do Rafa também. A Jamile, a nossa James. A James, ela é produtora do podcast, então geralmente ela tá atrás das câmeras e hoje ela tá aqui pra gente fazer esse episódio especial para as mulheres. E ela vai apresentar a nossa convidada. Pessoal, muito obrigada pela presença de vocês aqui. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Thaís, pela apresentação. Achei maravilhoso. E eu vim agora apresentar para vocês a nossa convidada de hoje, que ela é jornalista há mais de 22 anos, comunicadora cristã e fundadora do Projeto Kairos. Alguém que construiu autoridade em mídia tradicional no digital e hoje atua formando mulheres mais conscientes sobre quem são, como se posicionam e como decidem. Com vocês e para vocês, Carol Jordão. Olá, pessoal. Carol. Eu olho pra onde aqui? Ali, né? Tal. Primeiramente, obrigada pelo convite. Tô muito feliz de poder estar aqui. Obrigada por você ter vindo. Obrigada. E hoje o marido tá atrás das câmeras. Tá sorrindo o tempo todo. Tá, pessoal, não tá vendo, mas tô aqui. Só a vozinha, né? Tô aqui, galera. O Aloncast é um oferecimento da Alon Capital Finanças com Propósito. Você que quer investir melhor, que quer ter melhor rentabilidade de forma alinhada aos valores e propósitos pessoais. Na Alon Capital nós ajudamos você a planejar, investir com propósito. E aí, vamos lá? Tá pronta, James? Tô pronta. Eu acho que eu tô pronta. Nasci pronta, mas vamos lá. Carol, você já trabalhou com eventos, já teve programas de TV, já trabalhou como apresentadora do varejo, influenciadora de restaurante e hoje você é mentora de identidade e essência. Isso. Quando você diz que é sobre ter e sobre ser, e quando o ter se torna inevitável, o que significa essa frase para você e para sua trajetória? O que ela representa para você? Eu vou tentar resumir aqui para ficar, né, mais claro. A gente resumiu a sua trajetória, tudo que você foi. Sim. Né? Legal. Eu trabalhei anos como modelo, depois fui jornalista. Então, resumidamente, sempre foi na área de comunicação que eu trabalhei. Uhum. E, principalmente, nessa área de comunicação, eu vi que o ter e você mostrar que você é alguma coisa sempre é muito forte. E eu nunca concordei com isso. Uhum. Então, inclusive, um projeto que eu tinha lá atrás se chamava Somos Naturais, que eu influenciava as mulheres a serem mais naturais. Não é ser contra nada que não é natural. Mas a gente tem que estar ligado à nossa essência, né? Mas eu não tinha base espiritual que eu tinha hoje, nem emocional. Eu falava com as minhas palavras. Então, eu ajudava mulheres que tinham câncer e tinha depressão porque estava sem o cabelo. Esse é um exemplo de, por exemplo, de que o amor dela, ou ela achava que o valor dela estava no cabelo. Né? Então, isso já estava enraizado em mim antes do projeto, de já ser mais despojada nesse sentido. E aí, o último projeto ligado à comunicação foi o Te Apresento, que é mais recente, que é uma página de dicas de São Paulo, onde eu e minha filha dava dicas aonde comer e tal. Então, os restaurantes pagavam a gente pra gente ir divulgar o restaurante. E foi ideia da minha filha, que ela fez 14 anos e ela queria trabalhar, porque queria trabalhar de qualquer jeito. Legal. E aí eu falei, como que você vai trabalhar com 14, né? 14, você vai ter aquele jovem aprendiz, você vai pagar pra trabalhar. E aí, como eu já tinha experiência na área de comunicação, eu resolvi juntar as duas coisas, empreendedorismo com jornalismo. E aí acabou dando certo, que era pra ser meio que uma brincadeira, acabou dando certo. E aí ficamos aí 3 anos. E foi um projeto de mãe e filha, isso que é mais legal, né? De mãe e filha. Nós começamos a fazer o que a gente já gostava, que era sair pra comer fora, essas coisas assim. Começamos a profissionalizar. E como ela tava no colegial, chegou um momento que ela não conseguia mais me acompanhar. Porque a gente começou a gravar muito, muito, muito. Eu tive que largar as outras coisas que eu fazia pra ficar só com a página. E no fim sobrou pra mim, eu que tive que ficar. Com a página, né? Exato. Conta. Sim. Até no ponto que eu tive, por conta de trabalho, de não saber falar não. E toda hora gravando, eu tive um problema de saúde.
E foi nesse momento que eu entrei nesse propósito com Deus, que Deus foi me mostrando a questão das mulheres. Foi um processo longo, né? Mas o porquê ou não, o ter e o ser, né? Porque hoje a gente tá numa era de conhecimento, mas que as pessoas estão dando muito valor para o que você faz e o que você tem. E não que seja errado isso, Uhum. mas a sua essência no que você é, na verdade, né? Uhum. Então, assim, eu sou mulher, eu posso limpar minha casa? Eu posso. Mas o meu marido não pode querer ficar comigo só porque eu limpo a casa. Ah, meu marido pode ter dinheiro? Pode, mas eu não preciso ficar com ele só porque ele tem dinheiro, né? Então, acho que os valores estão um pouco invertidos. Entendi. E você precisou, em quem você precisou se tornar ou deixar de ser para sustentar essa sua trajetória? Qual foi a grande mudança, assim? Quem você se tornou, deixou de ser, porque foi um aprendizado. Essa foi uma conclusão que você chegou. Mas na Isso. trajetória aí, quem você precisou deixar de ser? Tudo na nossa vida, nada é por acaso. Então, às vezes a gente acha, mas que emprego ridículo, né, que eu tô, o que eu tô fazendo da minha vida? Nada que eu passei na minha vida foi por um acaso ou foi desnecessário. Talvez naquele momento para mim era desnecessário, mas a Carol de hoje é uma junção de várias Carols que passaram durante o tempo. E que para eu estar aqui hoje eu precisei ser preparada. E às vezes a gente precisa ser preparada por um mentor, a gente precisa de um curso, de uma faculdade, mas grande parte a gente é preparada pela própria vida, coisas que a gente não aprende na faculdade, que a gente não aprende com uma pessoa, é uma junção de coisas, né? Então, de fato, tudo que eu passei me fez chegar até aqui. Então, assim, é você aprender com o que você erra e você tentar entender algumas coisas, né? E não questionar Deus. Quando você crê em Deus, você fala, pera, isso daqui eu tô passando por algum propósito. Então, por exemplo, quando eu fiquei doente na página, eu falei, meu Deus, ó Deus, né? Por que isso comigo? E foi a época que tava mais dando dinheiro. Eu só tentava entender, mas por que agora? Então, quando chegaram pra mim e falaram, será que Deus não tá querendo mudar você? Eu falei, não, impossível, agora não dá. Agora, justo agora, não dá pra ele querer me mudar. E foi exatamente o que aconteceu. Foi no momento que ele mais quis mudar. E aí Deus prova onde tá seu coração, né? Seu coração tava no dinheiro, tava no quê? Quem era o Senhor da sua vida. Confiar em Deus quando tá tudo do seu jeito é uma coisa, mas quando tá tudo desalinhado e saindo do que você planejou, é aí que a gente vê onde nosso coração tá. É desafiador. Mas, Carol, onde você percebe que as mulheres se perdem hoje? Você acha que é uma comparação excessiva ou uma validação externa, essa busca por validação? Então, a essência que eu ensino sobre a identidade. O que é a identidade? É saber quem é você para Deus e você com você mesmo. Um exemplo, se eu sei que eu tenho um Deus que é meu pai e que eu sou boa em comunicação, porque ele me deu esse dom, eu posso ter aperfeiçoado esse dom, mas quem me deu esse dom foi ele. Sim. Se eu tenho clareza disso comigo mesma, eu não vou ficar preocupada que a outra está passando na minha frente ou que a outra fez isso. Porque aí eu não preciso competir, porque o meu propósito está alinhado com Deus. O problema é que hoje as pessoas, principalmente com a questão da internet, elas não validam. O que Deus quer que eu seja ou o que eu sou boa? Porque temos dons diferentes. Sim. Ela olha a amiguinha e ela fala, eu vou fazer igual fulana porque ela está se dando bem na vida. E aí começa uma comparação que não vai ter fim. Porque todo dia vai ter alguém mais bonito que você, alguém mais rico que você, alguém que se diz mais ativo do que você, alguém que se deu melhor do que você. Então você vai ficar, muitas mulheres estão em depressão, com síndrome do pânico, se comparando com pessoas na internet, que além de não ser o dom dela que ela tá se comparando, muitas ali, metade nem é aquilo. Como eu fiquei sabendo esses dias de uma moça que acorda, se arruma, grava stories e vai dormir, porque é mentira, porque ela só quer mostrar que ela tá bem e tal. Então, às vezes aquela moça, com certeza ela não tá bem, mas tem alguém em casa se comparando com aquela moça que nem real é. Então, a comparação, primeiro, é a certeza de que você não sabe quem você é, e segundo, que você não tem noção de quanta mentira tem na internet. Eu tô falando na internet que hoje tá todo mundo na internet. Então vem a comparação, não tem como. Por que fulano tem um carro importado e eu não? Por isso que hoje adolescentes de 18 anos estão se cobrando porque eles não têm uma Ferrari. Né? Que imagina, na nossa época não tinha isso. Mas por que eles têm essa comparação? Porque o pai tá exigindo que ele tenha uma Ferrari? Não. Porque ele está vendo alguém que ganhou uma Ferrari. Então ele fala, por que eu não tenho? E aí o pai, esses dias, minha filha falou, mãe, não sei o que o pessoal tem. Eu falei, puxa, eu então com 40 anos eu tenho que me matar, né? Se for olhar por esse lado. Mas tem uma comparação que na nossa época, mas antigamente não tinha. Nosso comparativo era a televisão. Não era tão aberto como a internet. Só que a internet, como cada um tem seu canal, a pessoa mente o que ela quiser lá, faz o que ela quiser lá. E tem muita gente acreditando. Então, eu acho que o problema de hoje das mulheres comparar é não só se comparar, como se comparar com pessoas e situações erradas.
Sim, é muito real. Acho que até essa falta de identidade consolidada dificulta, porque tudo vira parâmetro para aquela pessoa, né? Acredito que você citou a respeito da internet, é muito real na internet, tudo é uma influência, uma comparação, porque tem aquela influencer, tem aquilo, aquele corpo, aquele cabelo. Você vê que até segue um padrão, né, na verdade. Às vezes aquele estilo de cabelo, aí coloca cheio de plástico no corpo também, que aí já todo mundo segue aquele padrão, mas realmente é algo muito presente na sociedade ultimamente. Eu vejo muito isso. E dando continuidade aqui, Carol, você vive a comunicação há mais de 20 anos, com televisão, rádio, palco e no meio digital. E depois de tudo que você já viu nos bastidores e na exposição pública, o que a maioria das pessoas ainda não entendeu sobre o poder real da comunicação? Eu vou falar dos bastidores, se eu puder dar uma dica, já que é um podcast cristão. Os bastidores tanto internet quanto televisão, nada é bonito quanto parece. Se você tem filho, não coloque seu filho nesse meio. Isso é uma dica. Só isso, por ser cristã, né? E quanto à comunicação, a comunicação que eu digo é tudo. Eu, por exemplo, fui obrigada a fazer teatro. Eu trabalhava como modelo. E teve uma época que um moço chegou pra mim de uma agência e falou: gostei de você, só que você não vai mais fazer trabalho porque você tem que fazer teatro. Eu falei: mas eu não quero ser atriz. Eu sempre quis ser apresentadora. Ele falou: se você não fizer, você tá fora, porque mulher bonita tem em todo lugar, mas você precisa saber falar, se comunicar. E eu odiava teatro. Eu fiz à força. Só que hoje eu enxergo que não necessariamente o teatro, toda pessoa, seja empresário, seja o médico, o juiz, o que for, você precisa saber se comunicar. Porque muitas pessoas, quando sabem se comunicar, ela passa na frente do que às vezes o outro que não tem comunicação. Não tem jeito. E às vezes não é só na sua profissão. Às vezes se você não sabe se comunicar, na sua casa você não vai saber falar com a tua filha, não vai saber falar com o seu marido. Inclusive, a maioria dos casamentos hoje termina por falta de comunicação. Né? Não é traição, não são coisas assim extraordinárias, são falta de comunicação. Não vou falar para não arrumar confusão, aquilo vai virando, daqui a pouco a pessoa nem sabe por que terminou. Né? Então, a falta de comunicação, ela pode destruir a sua vida. Então, saber se comunicar deveria ser regra a ser ensinado nas escolas, por exemplo. Sim, concordo. É verdade, às vezes a gente vê nos negócios, né? Eu lembro que uma vez, de uma das empresas em que eu era sócia, tinha uma empresa no grupo, e foi um caso que eu lembrei agora. Tinham vários vendedores, mas tinha uma menina que ela era incrível. E aí a gente olhava para ela e falava assim: por que ela vende tão diferente dos outros? Todos tinham os mesmos treinamentos, mesmo tempo de empresa. Por que ela vendia muito mais? Não era só um equilíbrio, né? Muito mais. E era a comunicação. Por mais que você dê script, você dá treinamento, ela tinha um a mais na comunicação dela que trazia o resultado, a performance para ela. E assim, por anos ela foi um destaque. E aí ficava até, quanto a gente arruma mais como essa, né? Como é que... Isso, onde a gente treina mais como essa. Como é que a gente clona ela? E a gente via que era dela aquela comunicação. E a gente também é engolido por isso nas redes sociais, né? A gente estava falando aqui das comparações, e isso tem muito a ver com a comunicação, porque hoje em dia se fala sobre a narrativa. Né? Se fala sobre storytelling, se fala sobre narrativa, e é o quanto aquilo envolve, e tudo aquilo é uma forma de envolver, é a comunicação, são as técnicas de comunicação que envolvem as pessoas, seja para venda, ou seja para se tornar a influencer. É uma coisa muito nova essa palavra, influencer, né? Que é que você influencia. Como é que você influencia alguém? Através da comunicação. Isso. Né? Por isso que eu vejo isso é tão relevante hoje em dia, nos dias de hoje. E exige uma responsabilidade também, né? A pessoa tem que ter uma coerência daquilo que ela fala. Entendendo o papel dela como influencer, ela tem que ter responsabilidade, porque afinal você tá atingindo outras pessoas. Além de tudo comunica, né? Acho que não é só a questão verbal ou não verbal, é a postura, é o gesto, é as expressões. Comunicação também é algo treinável, né? É claro que eu sempre dou exemplo que existem dons e existem o que você... Então, por exemplo, eu quero cantar. Eu, Carol, amo cantar, mas eu não sei cantar. E isso é real, não tô dando um exemplo aqui, idiota. Eu amo cantar, coitado de quem fica do meu lado enquanto eu canto, mas eu amo cantar. A minha filha, quando fica, ela, mãe, chega, acabou. Então, mas eu amo cantar. Louvor, então eu amo e eu quero gritar, eu quero, enfim. Mas eu não nasci pra cantar, eu não tenho voz. Pra eu poder cantar um dia, se eu quisesse profissionalmente, eu teria que fazer um curso. Que estudar. Então, aí, como que eu vou me comparar com uma criança que, por exemplo, a gente já viu, criança que desde pequeno canta super bem, eu toco um instrumento e ninguém ensinou. E aí você fala, pera, isso é um dom, pra ficar lúdico, né, pra entender. Então, isso é um dom da criança, que Deus deu. Agora, imagina essa criança que já nasceu com dom, ir lá e ainda se aperfeiçoar.
Como que eu vou competir com uma criança dessa? Entende? Então, a comunicação é isso também. É treinável, mas existem pessoas com dom. Mas aí o que acontece? Existe a pessoa que tem o dom e treinou. Aí o outro que nem tem o dom e nem treinou, olha aquilo e aí começa a comparação. Fala, meu Deus, eu nunca vou conseguir ser igual àquela pessoa. De fato, às vezes você não vai conseguir, mas você vai conseguir chegar muito perto se você treinar. Porque a comunicação não é uma coisa supérflua, é uma coisa que a gente usa pra tudo, né? Então é uma coisa que vale a pena você investir ou tentar melhorar, no caso. Exatamente. Sim, com certeza. E é lapidar, né? Eu acredito que se você aperfeiçoa uma coisa que já é um dom, fica muito melhor. Exato. Do que você começar a forçar, né? Assim, isso aqui não é o seu dom, mas você quer, força, e dificilmente vai ficar no mesmo nível de alguém que tem um dom e foi Isso. lapidado. Né? Exatamente isso. Aí o problema é esse, você vai se atrasar querendo lapidar algo que você não tem, comparando com o outro, e o seu dom mesmo você tá enterrando, porque você nem sabe que ele existe ou que você nem tá dando bola. E aí você tá se comparando, por isso que a comparação, ela mais te afunda do que te ajuda, né? Não te leva a lugar nenhum. É perigosa, né? Inclusive, essa comparação que a gente vê na internet, ela é física, ela tem a ver com ter. Às vezes as pessoas acabam se transformando em outras que não tem nada a ver com ela. Né? As mesmas. Que é o que você estava falando, né? Sim. As pessoas usam os mesmos tratamentos estéticos, fica todo mundo com a mesma cara e parece Idêntica. que se você não tem, você não faz, você é uma. Já vi mulher assim, todo mundo tem silicone, mas eu não tenho. Mas se você precisa, né? Uhum. Às vezes você não precisa, mas como Não. todo mundo tem, você fica com aquilo na cabeça que você tem que ter. Não, né? Olha pra você. Mas o que é assustador também é o fato disso ser uma onda, né? É a onda de todo mundo vai ter silicone. Aí, de repente, aparece um monte de mulheres postando na internet com silicone. Daqui a pouco é a boca. Mas daqui a pouco ninguém vai ter mais a boca. Agora vamos ser natural? Aí Uhum. tira. todo mundo Inclusive, tá acontecendo uma onda agora que eu já vi das mulheres voltarem a voltar ao ser natural. pro natural. Natural. Pro Aí, natural. Aí- Isso é uma insegurança totalmente ligada à identidade, por exemplo. Por que que eu tenho que colocar? Eu fui esses dias, me deram um voucher, né? Eu achei que era limpeza de pele. Eu falei, tá, eu tava lá perto e fui. E a mulher era bacana, eu fui, mas eu nem queria fazer limpeza de pele. E aí, chegou lá, ela colocou um espelho na minha frente e falou assim, o que você mudaria no seu rosto? Eu falei, Nossa. nada. Assim, não que eu me ache maravilhosa, espetacular, mas nada a ponto de eu querer. E ela fez uma cara de assustada, tipo assim, como nada? Mas porque tem um padrão. Tem. Como assim você não quer colocar a boca? Como assim você... Tanto que na página a gente recebia muitas propostas de parceria de estética e eu nunca aceitei. Eu só aceitava se fosse pago. Porque pra mim não faz sentido eu fazer uma parceria de uma permuta de que eu não quero fazer. Então eu não quero fazer procedimento estético. Uma que eu não acredito. Então se eu fosse fazer, eu já ia pra plástica, eu não ia ficar lá toda semana fazendo alguma coisa. E outra que eu não me sinto bem. Eu não me sinto bem fazendo aquilo. Agora, é diferente. A pessoa tem uma orelha que ela sofre bullying desde pequena. Então é uma coisa que realmente incomoda Sim. a autoestima dela. Ela. Aí é uma coisa. Agora, você, como vocês estão falando, tá na moda colocar a boca, vou colocar a boca. Tá na moda tirar a boca. Então você. Você vai Aí, no que aí tá na você moda. realmente quer. tá perdendo. Como tá na moda agora ser animal, ser tudo. Aí daqui a pouco você realmente entra nessa crise porque você não sabe mais quem você é. Porque cada hora vai estar uma Exatamente. coisa na moda. É isso que vem acontecendo. Uma crise de identidade. Você não tem Isso. ideia de quem você é, porque você fica copiando tudo que você Isso. vê. Aí tá na moda tal coisa. Tá? Às vezes a gente, assim, no meio cristão, olha uma pessoa que se diz animal, fala, nossa, que absurdo. Mas tá caminhando pra isso, entendeu? Porque daqui a pouco isso se torna normal. Sim. Então, tá caminhando pra isso. Então, a pessoa ela tá perdida. Então, como que eu sei quem sou eu indo até Deus e entendendo quem é você? Quais são as minhas qualidades? O que eu gosto desde pequeno? Qual é a minha essência, né? Como chega mulheres pra mim, por exemplo, que fala, Carol, eu sou uma ótima mãe, eu sou uma ótima mulher, uma ótima filha, mas eu não sei mais se eu gosto de café com leite ou café só puro. Porque o meu marido me obrigava a tomar café com leite e agora eu tô perdida. Então, isso é uma crise de identidade. Ela tem uma vida boa, tudo, mas ela sabe que ela é uma boa filha, uma boa esposa, mas ela não sabe mais quem é ela. E por isso que a gente sempre tem que tomar cuidado com isso. Ok, eu gostava de pão com mortadela, eu fiquei milionário. Mas por que você não come mais pão com mortadela? Se você gostava de andar na rua a pé, por que você não anda mais e agora você só quer andar? Então, é a gente equilibrar, assim, pra gente não perder a nossa essência. E cada um tem a sua essência. Por que você era brincalhona, sorridente, agora você tá quieta e você tá pra se encaixar no quadrado de alguém, numa tal certa sociedade, ou porque eles acham que isso é o certo? Então, na minha cabeça, assim, o que tá na Bíblia é mandamento, ponto, a gente não discute. O que tá fora é opinião.
E opinião você não é obrigado a ouvir dos outros, seja ela de quem for, inclusive pastor. Ah, mas eu acho, você não tem que achar. É Deus que manda. É a minha linha de raciocínio. Então, quando entra uma mentorada, eu não obrigo e nem mando ela fazer nada. Eu ajudo ela a encontrar o caminho dela. Mas a Bíblia é referência. Então, mas tá fora da Bíblia? Ah, quantos filhos eu tenho que ter? Não sou eu que vou dar palpite. É você com Deus, não sou eu. Né? É claro, se a pessoa tá no adultério, coisas que Deus deixou claro, aí tudo bem. Aí eu vou lá e vou falar. Fora isso, é opinião. Então, a gente tem que tomar cuidado o que é Deus falando e o que é a opinião dos outros. E eu sempre tive o pensamento de, já que a opinião dos outros, tá todo mundo opinando, eu fico com a minha opinião. Afinal, a vida é minha e quem vai arcar com as consequências sou eu. Ponto. Exatamente. E é muito interessante isso, né? Quando se fala da comparação, a gente está falando da rede social, mulheres são mais sensíveis a isso. Tem muitos homens também, mas as mulheres são mais sensíveis a isso em relação à beleza e tal. Mas também, e você falando aí das mulheres que você atende, o quanto a mulher muitas vezes ela procura mudar ela mesma para se adaptar ao marido, aos filhos. E aí ela acha que ela não colocando, eu gosto disso, não gosto daquilo, ela não vai ser amada, né? E aí ela acaba tentando agradar os outros, fazendo coisas que ela, no fundo, não quer. Tem coisas, eu vou falar assim, pra ir lá em casa, tem coisas que pra mim tudo bem, né? O marido gosta de ouvir louvor, eu gosto de ouvir rock, o que são... Mas aí sabe o que aconteceu? Ele apresentou Oficina G3, Resgate, e eu falei, cara, os caras são bons, então a gente escuta isso. Mas aí, às vezes, eu também escuto rock. Ele também gosta. Só que aí, uma vez, a minha filha me perguntou assim, mas você não se incomoda? Você não gosta de ouvir louvor? Por que você ouve? Eu falei, porque pra mim tá tudo bem. Então, assim, não estou mudando algo em mim pra agradar alguém. Mas é claro que você também aceitar aquilo que o marido gosta, que o filho gosta, é bom, mas você não muda quem você é. Isso. Eu acho que tudo é o equilíbrio, né? Deus, ele fala da prosperidade, a prosperidade não é só em relação ao dinheiro, é tudo, e é equilíbrio. Não é só ter dinheiro e não ter dinheiro. Então, eu sou próspero porque tem dinheiro. Na cabeça dele que ele é próspero porque tem dinheiro, que não é o que a Bíblia fala. Então, se você acha que é próspero porque tem dinheiro, você não está conseguindo acompanhar o crescimento do seu filho, não está conseguindo dar acompanhamento para sua mulher ou para o seu marido, você não é próspero, você só tem dinheiro. Né? Então, isso, quando a gente entende o que é prosperidade, a gente entende que é viver em equilíbrio. Então, num relacionamento, as mulheres que chegam para mim, geralmente, elas estão anuladas. Então, o que você falou de, meu marido gosta disso, então a gente tenta entrar num acordo. Então, tem um momento que um respeita o lugar do outro, só que vai ter um momento que você vai escutar o rock sozinho. Tem mulher que não, tem mulher que, não gosto mais. Ou então, eu amo música louvor, agora eu só ouço louvor, só porque o seu marido ouve. Isso não vai deixar seu casamento melhor, pelo contrário, isso vai te minando aos poucos, porque você está acabando com a sua essência. É diferente falar assim, nossa, eu nunca ouvi louvor, gostei. E aí você mudar por opinião, ou porque realmente era uma coisa que você não conhecia e você gostou. Agora, você fazer isso para agradar alguém, uma semana até vai. Mas daqui a pouco, um mês, anos, aí a mulher não se reconhece mais, ou o homem não se reconhece mais. E uma mulher que não se reconhece mais, aí que vem o problema. Ela não tá feliz. Ela tá angustiada, ela tá triste, ela nem sabe mais quem ela é. Isso vai refletir no marido também. Então, ela não vai estar feliz, ela não vai estar com a energia toda dela ali para falar com o marido dela. E automaticamente ele vai estar reclamando porque ela não era a mulher do começo do relacionamento. E aí fica esse ciclo, né, que não para. Então, não ter a sua identidade não é, tá bom para mim, eu vou fingir aqui porque eu vou agradar ele. Não, você não vai agradar ele. Inclusive, vai ter um dia que por você não falar o que não te agrada, vai ser um dia que igual aqui, caiu o livro, tal, você vai se irritar com isso, você vai tacar tudo na cara dele e ele não vai entender, vai falar, mas você nunca falou nada. Por que você tá falando agora? Você tem outro? Aí já começa, porque o homem, ele não repara nesses detalhes, né? E ele vai achar que você tem outro. Fala, peraí, eu tô com ela há 2 anos, ela nunca falou nada, o que hoje irritou ela? Porque você já tava guardando aquilo. E aí entra a comunicação de novo. Né? Então, por quê? É o jeito que fala. Eu, por exemplo, antigamente eu não tinha jeito. Então, a pessoa chegava e falava uma coisa que eu não gostava, eu xingava até a última geração da pessoa. Não precisava disso, né? E tem mulher que fica em silêncio. Mas são 2 opostos. A pessoa que grita e que quer falar besteira e tem a pessoa que fica quieta. Não, é conversar. Olha, esse livro caiu pela 5ª vez. Tem como a gente ajeitar isso para não ser a 6ª vez que já está me irritando? Vamos tentar fazer alguma coisa e tal? É o jeito de conversar. É claro que não é todo dia, né? Que às vezes a gente realmente vai perder. Mas quando você leva isso como um exercício, isso realmente funciona. Como você falou do exemplo da música, né? Mas as mulheres, a maioria não, principalmente em começo de relacionamento. Elas querem parecer perfeita pro outro.
Então, se eu falar isso, ele já vai achar que eu tenho problema. Se eu falar isso, ele já vai achar que eu sou problemática. E aí é o contrário, porque no começo ele vai ter uma visão de que você era boazinha, porque você aceitava tudo. E daqui a pouco você vai aparecer o demônio pra ele, porque você vai começar a se implicar com tudo, você já não tá mais aguentando. Caramba, toalha molhada todo dia em cima, só que você nunca falou. Ele tá lá, por quê? Porque ele veio de uma criação que toalha molhada em cima da cama era normal, ele não tá fazendo nada de errado. Mas pra você não, só que você ficou quieta, de repente você teve a mesma criação. Exatamente. E aí depois de 2 anos, você fala, que droga, você vai taca tudo no chão e vai achar que você é louca. Né? E com razão, porque assim, você nunca falou nada. Então é essa mania da gente achar que os outros vão adivinhar o que a gente tá pensando, que é óbvio. Não, não é óbvio. O que é óbvio pra mim não é pra você. Então, e dá trabalho também a gente conversar. Dá trabalho conversar com o marido. Dá trabalho porque você vai trazer assuntos desconfortáveis. Dá trabalho conversar com o filho. Quantas vezes eu tive que falar não pra minha filha? É desconfortável. Eu conheço mães que falam, não falo não porque é muita dor de cabeça. Deixa pra lá, ainda na faz o que adolescência, quer. então, são longas e longas Faz o que conversas. quer. Não vai fazer o que quer. Por isso que existe uma diferença de ter filho e criar filho. Porque é difícil criar filho. Só que você tem que estar disposto a situações desconfortáveis. A conversas desconfortáveis. Só que a maioria dos relacionamentos hoje não querem ter conversas desconfortáveis. Só que é a hora bonitinha. Tanto com o filho, eu conheço várias pessoas. Meu filho fica lá, deixa ele no quarto quietinho, pelo menos não enche o saco. Que criação que é essa? Que vínculo você tá criando com seu filho? Esse tempo e esse desgaste que você não quer ter para investir na comunicação, seja com o marido ou com o filho, lá na frente vai ter um preço muito mais caro. Com toda certeza. Assim, E às vezes irreversível, agora. quase, né? E às vezes irreversível, quase. Eu falo em casa, assim, falo pro marido, porque a fase de adolescente é a mais complicada, né? E eu falo pro marido assim, eu escolho as batalhas. Tem hora que você tem que dar uma afrouxada e tem hora que você tem que pegar mais pesado. Isso. E ali eu boto a minha energia naquilo, assim, que é inegociável. E aí tem hora que você tem que dar uma afrouxada, porque realmente é estressante. E a mesma coisa dentro do casamento. A gente fala muito sobre os temperamentos, né? E os temperamentos têm tudo a ver com comunicação. Então, o que eu aprendi sendo casada com um colérico, eu sou fleumática. Então, pra mim, calma, gente, tá tudo bem, vamos dar um jeitinho aqui. Mas eu percebi que se eu chego pro marido e eu falo assim, pô, a tampa da privada tá aberta de novo, levantada de novo, ele vai mandar, né? Aí eu falo assim, quando a gente casou, quando a gente começou a namorar, quando a gente casou, ele sempre foi bonitinho de deixar a tampa abaixada. Aí depois teve uma época que ele começou a deixar levantada. Aí eu virei assim pra ele. Eu pensei, como é que eu vou falar de uma forma, né? Quer se defender aqui, rapidinho? Quer se defender, marido? Não, ele conhece essa história. Porque a gente dá palestra. Eu já dei palestra pra mulheres em igreja. Aí que vem a parte da comunicação. Porque ao invés de falar assim, pô, levanta. A tampa tá levantada. Eu falo assim, eu achava tão bonitinho quando você deixava a tampa baixada, porque eu via que ele fazia por mim, né? Tava tão bonitinho. E aí ele começa a baixar, porque ele gosta de me agradar também. Agora, a mulher que vai lá e fica dando bronca no marido todo dia, ou é por causa da toalha, ou é por causa da xícara em cima da mesa. Chata, não aguenta, né? chata. São duas coisas, ou a mulher que vira chata, ou a que também tolera a falta de respeito achando que é mania do marido, né? Eu não tô falando da mania dele, tá? Desculpa, eu tô falando não, mas eu sei do que você tá falando. Né? Tem. Então. Não, é que você tá falando, é bonitinho porque é a forma de falar, mas tem mulher que fala, como a gente tá falando de igreja, principalmente nesse meio, de ser uma falta de respeito, não, mas é meu marido, né? Então a gente não pode, às vezes, confundir, às vezes você, como que eu posso dizer? Me fugiu a palavra, mas não ser tão chata com o outro, deixa pra lá dessa vez. Condescendente, assim, aceitar. Isso. Mesmo com aceitar coisas que não são pra aceitar. Porque tem coisas que se você aceita, depois é eternamente. Aí a culpa não é do marido, não é do outro. A culpa é nossa, né? Por falta de comunicação. Por falta de comunicação e de se impor, às vezes, né? É marido, tudo, mas tem coisa que a gente tem que impor e falar, pera, esse daqui é o limite, né? E quando a gente fala de imagem, porque você fala de imagem, você fala de posicionamento, você fala de identidade, em relação à performance, isso influencia na performance, falando de negócio, da mulher dentro de uma empresa, a imagem dela, o posicionamento dela, a identidade dela, isso influencia na performance? Isso eu vou dar uma opinião minha que é um pouco contrária ao que todo mundo fala por aí, mas eu não posso falar outra coisa. Influencia, né? Hoje, por exemplo, para eu estar aqui, eu não poderia vir de pijama, embora eu quisesse. Me sentiria mais confortável, mas não poderia.
Mas eu acho que hoje as pessoas estão dando muito foco e valor para isso e menos pro que você fala e faz, para a realidade. Entende? Então, eu sigo muitas mulheres, inclusive cristãs, que ensinam até penteado. Se você sentar na mesa e você não souber o que você tá falando, pouco importa a roupa que você tá. Você vai parecer um palhaço falando, não vai adiantar nada. E é claro que não, tem os extremos, né? Mas hoje eu vejo muita gente assim. A pessoa chega lá com o relógio, com aquela roupa, tudo assim. Aí quando você vê, não é nada daquilo. Geralmente é nada daquilo. Então, para mim, não me impressiona, né? Então, o posicionamento muda. Mas Deus, eu não creio que ele é um Deus de performance. Tudo que aconteceu na minha vida, as melhores coisas que aconteceram na minha vida, eu sempre fui muito esforçada. Mas as melhores que eu consegui nunca foi por esforço. Eu estava fazendo algo, mas Deus me levava por um caminho que eu nem estava imaginando que ele ia me levar, porque eu estava confiando nele. Então, eu li isso hoje, inclusive, que é uma anotação minha que eu tinha feito e eu reli ela hoje, que Deus, ele não é um Deus que faz a gente quebrar portas, que a gente forçar uma amizade, forçar estar num ambiente ou num lugar. Isso, a gente não precisa de Deus para isso. A gente tem que fazer a nossa parte, mas Deus, quando quer levar a gente para algum lugar, a gente tem que fazer a nossa parte, ele vai levar em ponto final. Você, claro, não vai ser uma mulher desleixada, mas colocar em primeiro lugar esse posicionamento que falam hoje em dia, eu não acredito nisso. Eu acredito que no tempo que você gasta no salão, tentando mostrar para os outros que você tá linda, maravilhosa e perfeita, se você gastar de joelho no seu quarto, falando uma conversa sincera com Deus, você vai ter muito mais resultado do que isso. É o meu ponto de vista, é o que eu faço, pelo menos. Sim. É porque eu te perguntei isso porque é uma coisa que eu vejo muito na internet, né? Que hoje em dia a mulher, ela não pode. Você não vai numa reunião com a unha se não tá feita. E assim, muitas pessoas falam pra mim, por que você não põe cílios? Por que você não põe boca? Por que não faz? Eu falei, gente, eu não quero, não gosto, né? E, assim, não tenho vontade. Se eu tivesse vontade, eu faria. Tem coisas que na minha idade eu já tô começando a fazer, né? Cabelo branco, então isso aí já não dá mais, né? Tem coisas que a gente vai fazendo. Mas tem coisas que não. E aí, quando você fala, por exemplo, eu lembrei, assim, pensando numa mulher que não pensava em nada, não tinha vaidade nenhuma, mas tinha alta performance. Eu lembrei da Marlene Matos. Ela não era uma pessoa que tinha... Ela não se preocupava com a comunicação, ela não se preocupava com a imagem dela, com o físico, nada, mas ela construiu ali um trabalho que deu resultado. Sim. Eu não vou entrar em detalhes, mas construiu um trabalho que deu resultado. Mas não era uma pessoa que pensava nela, na imagem dela, ela parecia executiva e tal. E hoje a gente vê que as mulheres, elas procuram, né, parecer assim. Se você se sente bem, eu sou uma pessoa igual, hoje eu tô de cílios, mas geralmente eu não tô, geralmente eu tô com um coque na cabeça. Então, pra mim, tudo bem. E se vocês me convidassem pra vir aqui, eu me sentiria a mesma com essa roupa ou de pijama com coque na cabeça sem maquiagem. Pra mim, ok. Entende? Então, assim, às vezes eu quero estar bonita, às vezes eu não quero, às vezes eu tenho preguiça. Eu prefiro, tô com pressa, eu vou tomar meu café em paz e vou me arrumar de qualquer jeito. Porque eu dou mais valor pro meu café do que me arrumar. Mas é uma opção minha, né? Então, é legal se arrumar? Principalmente, às vezes, no meio que você trabalha. Do que você trabalha. Se você trabalha pra alguém, não é legal você chegar desarrumado na empresa, você vai ser mandado embora, né? Agora, dar o valor extraordinário que estão dando pra isso nos dias de hoje, inclusive para as mulheres, que são as regrinhas que eu falei, né? Então, você tem que estar assim, você não tem que nada, a gente só tem que o que está na Bíblia. O que não está na Bíblia, a gente tem que, se a gente quiser. E o que está na Bíblia é cuidar, sim, do templo de Deus. Mas não tem Isso regra não lá. não... Coloque cílios, coloque boca, use brincos É todos. os seus gostos, né? Exatamente. É os seus gostos. E o cuidar é estar saudável também, né? Isso. Você se sentir bem, porque muitas vezes a imagem física, ela influencia na psicológica. Isso. Então, você está saudável, se sentindo bem, ok. E se sentir bem não necessariamente é ficar parecendo com todo mundo ou seguindo o que os outros acham que você tem que ser. Inclusive, eu que trabalhei com autoestima lá atrás, focada em autoestima, entende-se que a pessoa que liga muito para a aparência externa, ela não tá bem com ela mesma. Excessivo. Por quê? Porque ela tem medo das pessoas verem quem realmente ela é. Todo excesso esconde uma falta. Exatamente. Então, não é que é errado se vestir bem, tá? Mas a pessoa, sabe aquela pessoa que tudo tá perfeito, fala, gente, que mulher maravilhosa. Eu já tive amigas assim, bulimia, anorexia, que tinha um monte de problema, porque era a busca da perfeição. Aí já não é normal, né? E aí junta a perfeição com problema de mulher que já tende a achar que não tá legal, com comparação agora da internet, e aí vira o caos, né? Como não tá a cabeça dessa mulher, né? Pelo amor de Deus. Não tá. Não tá. Então, já que, vamos dizer, eu sou muito perfeccionista, Carol, eu não concordo com você, eu acho que a gente tem que estar bem alinhado. Ok, então se alinha primeiro com Deus.
Usa o Sim. esforço que você tá fazendo pra aparência para a vida com Deus. Eu não tô julgando, é uma opção da pessoa, mas geralmente a pessoa que dá muito valor pra isso, ela não tá tão bem. Não precisa ser desleixada igual eu, não precisa às vezes ser como eu, que quer sair de pantufa na rua, mas o excesso também pro outro lado é um sinal de que a pessoa não está bem, não está tão bem, né? Então assim, e chegou num ponto igual você falou, que as pessoas questionam a gente como se fosse algo anormal. A gente tem que explicar o porquê que a gente é normal. Ah, mas por que você não quer colocar a boca? Porque eu não quero, gente. Porque É a mesma coisa, galera. galera. Eu não bebo e a pessoa fala, mas por que você não bebe? isso. Como é que você aguenta ficar sem beber? Eu falei, gente, você tá com um vício muito sério. Eu acho que. Nossa, amor de assim, Deus. sempre escutei isso. Você tem que ir pra pra esse- balada, mesmo mais nova balada, a noite inteira. Como você aguenta a noite inteira sem beber? Aí você tem que ficar explicando isso, né? Porque o normal Meu era Deus. todo mundo encher a cara. E você tem que ficar Isso. explicando Isso. né, esse tipo de Exatamente. coisa. Nós vimos que você até cita numa publicação sobre a sua trajetória que viver de propósito dói e nos tira total da área de conforto. Mas quando você coloca a sua confiança em Deus, você vai para o confronto, mesmo sem saber como e nem para onde está indo. Como a sua fé influenciou decisões difíceis da sua trajetória, especialmente quando a lógica apontava para um caminho diferente? Tudo. Sempre foi assim, mas de 2 anos pra cá, Deus me colocou num secreto que eu não imaginava, que foi quando eu tive a crise, né, de saúde. E aí, essa semana que eu tive a crise, eu cheguei de São Paulo, eu morava em Mogi das Cruzes. Na época, eu cheguei com falta de ar. E eu sempre tive asma, sinusite, bronquite, tudo. E eu achava que era algo disso. Aí, algo sobre isso. Fui no hospital, o médico falou, não tem nada. Foi o segundo dia, terceiro dia, isso foi de segunda a sexta, acontecendo a mesma coisa. Chegou na sexta, eu cheguei de novo com falta de ar. Falei, não, hoje não vai passar. Hoje eu vou ficar internada, porque eu não conseguia nem falar de tanto que eu tava mal. E aí o médico era o mesmo que tava lá na semana. Ele falou, Carol, você não tem nada. Eu já fiz exame do coração, já fiz exame do pulmão. Não é nada, você não tem nada. E aquele dia eu lembro que era quase 3 da manhã. Eu fui embora do hospital chorando. Porque quando a pessoa ainda te dá um diagnóstico, você pensa, vou tratar, vou tomar um remédio, vou fazer alguma coisa. Ele falou que eu não tinha nada. Aí que eu chorei mesmo. Que eu falei, como que eu vou tirar essa falta de ar? E falta de ar você não quer fazer nada, porque é uma sensação horrorosa. E aí eu passei aquela madrugada com Deus, falando com Deus, coloquei aleatório, assim, na internet, culto ao vivo. Não coloquei nome de igreja, não coloquei nada. E aí um pastor tava falando exatamente sobre isso. E ele falava, até quando você vai trabalhar desse jeito? Pra quem que você tá trabalhando desse jeito? Se você morrer hoje, o que vai adiantar o que você trabalhou? E aí ele começou a falar de coisas que eu tava vivendo tão no automático, mesmo sendo evangélica, mas eu já não tinha mais meu horário de eu falar com Deus, de orar, eu tava no automático. Eu dormia tarde, acordava correndo, dormia tarde, acordava correndo. É aquela coisa, eu sou crente, mas só porque eu falo, sabe assim? E foi naquele momento que eu falei, nossa, de fato, eu tô levando a minha vida pro automático de uma forma que eu já não sabia, mas eu tava ganhando muito dinheiro, mas eu tava gastando muito dinheiro e não sabia nem com o que eu tava gastando mais. E eu esqueci dos detalhes da vida. Então, eu lembro que depois daquele dia, era uma sexta, no sábado, eu comecei a andar pela cidade e comecei a reparar, assim, as pessoas lavando o quintal, sabe? Coisa simples que no dia a dia você para de reparar. E eu falei, nossa, por que eu tava tão acelerada desse jeito? E essa época onde tava dando tudo certo na minha vida, financeiramente e tal. Então, eu tava com a página, a gente chegou a faturar com a página lá e uma agência de marketing 30, 40 mil por mês. Então, assim, tava bom, tava cômodo, né? Que é o que você falou agora, e Deus me arrancou. E por isso que eu falei, não, agora não dá pra ele me mudar, agora não. E eu tava com projetos de crescer e tal. E aí foi onde ele me levou pro secreto e que eu entendi que eu não confiava em Deus. Eu achava que eu confiava, mas toda vez que ia dar alguma coisa errada, eu tentava eu dar um jeito. Ah, tem um boleto pra pagar sexta-feira. Eu confiava, e chegava a quinta, eu não, preciso dar um jeito, vou pedir dinheiro emprestado pra alguém e tal. Eu ficava desesperada. Então, nesses 2 anos, que isso foi no final de 2023, eu entendi que confiar é confiar. É fazer a sua parte e falar, senhor, o senhor não é louco? O senhor me falou sim, o senhor me mandou pra esse caminho. E agora, o que eu faço? É literalmente caminhar no escuro. Não É colocar o pé que ele coloca o chão. É o que a Exato. gente sempre fala aqui. É, exatamente. Não é não fazer a sua parte, mas quando Deus manda, e outra, quando Deus te dá uma ordem, como eu entendi que era da página, já não é uma questão de eu quero ou não. É uma ordem. E se você não segue a ordem, você está debaixo de desobediência. Então, acredite, é melhor viver no escuro, sem saber para onde você está indo, mas com a certeza de que Deus está mandando você ir, do que caminhar na certeza embaixo de desobediência com Deus. Que aí lasca tudo. É caminhando no propósito de Deus mesmo. Uhum. Isso é maturidade espiritual, né? Porque ter fé não elimina o confronto. E é uma coisa que a gente sempre fala aqui. A gente coloca o pé, que Deus coloca o chão. E Deus só ajuda quem tá no corre.
Deus só ajuda quem tá no corre. O pessoal foi, não, Deus vai ajudar, Deus vai prover. Essas coisas assim, Deus só vai ajudar quem tá no corre. Então foi fazendo que ele No fez. movimento No que Deus movimento vai falando. que Deus Exato. age. É isso mesmo. Carol, você já disse algo muito forte, que não é sobre nós, é sobre ele. Não é sobre dinheiro, é sobre prosperidade. E também afirmou que um cristão verdadeiro precisa ter recursos para ajudar o próximo. Como é diferenciar a fé ativa e a passividade espiritual, principalmente se tratando de prosperidade e responsabilidade financeira? Até quando eu já era jornalista, tal, eu sempre trabalhei como apresentadora, mas é porque era o meu sonho. Eu nunca fui ligada em dinheiro. Por exemplo, eu nunca quis ter bolsa de marca, nunca quis ter carro de luxo. Pra mim, meu sonho, eu ia ficar bravo, mas era ser hippie. Então, pra mim, eu pensava assim. Pra mim, eu pensava, pagando a escola da minha filha, minhas continhas, tá ótimo. Vou viver viajando e tá tudo bem pra mim. Eu via o pessoal com dinheiro muito estressado, irritado, né? Inclusive, a própria família, tudo. Eu falava, eu não quero essa vida pra mim. Eu quero ao contrário. O pessoal tá fazendo tudo errado. Jesus era hippie, Jesus andava a pé, ficava andando, tal. Eu quero ser igual a Jesus. E aí, eu li um livro, que eu me esqueci o nome, que eu sou péssima de guardar nome, mas que falava da lei da sabedoria. Acho que são 40 princípios, se eu não me engano. E lá, de uma forma muito resumida, explica isso, que um cristão, quando entende o que é ser cristão de verdade, mesmo que você decida não ter dinheiro, você é obrigado a ter dinheiro para ajudar outras pessoas. Então, eu quero ser hippie, ok. Quanto que eu vou estipular hippie chique, né? Eu quero 5 mil reais por mês, ok, para as minhas despesas. Mas eu ganhei 100 mil. Tá, você vai ganhar 100 mil, você vai viver com 5, se é da tua escolha, só que os outros você vai doar. Ou você vai ajudar. Porque não é sobre ganância. Se uma pessoa da sua família fica doente, você precisa de dinheiro. Mas eu não quero dinheiro, eu quero ajudar as pessoas. Querido, como que você vai ajudar as pessoas sem dinheiro? Como que você vai comprar alimento para as pessoas sem dinheiro? Como que você vai se locomover para falar de Deus para as pessoas? Se você tem dinheiro, você consegue aumentar a sua rede na internet, né, para alcançar mais pessoas. Então, tudo é dinheiro. Não adianta falar. A gente está... Claro, se você não tem, são os 500. Agora, não desejar ter é como se você tivesse tirando a sua responsabilidade que Deus te deu. Porque a nossa primeira responsabilidade aqui, antes de ter filho, de ter casa, de ter dinheiro, é o evangelho. É a gente levar outras almas para Jesus. E quanto mais dinheiro e mais recurso, porque dinheiro compra recurso, não tem como, você tiver, mais almas você alcança. Então, o fato de você ser crente e falar não quero dinheiro, é você, inclusive, ser egoísta. Porque você não tá aqui para viver sua vidinha, para pagar suas continhas. É para alcançar outras pessoas. Então, independente para o que você gasta o seu dinheiro, você precisa, pelo menos, almejar, querer ter mais dinheiro para ajudar outras pessoas. Sim, muitas das vezes para o cristão o dinheiro é um assunto tenso, né? Ouvir falar de dinheiro, a pessoa já regala o olho, já fala, meu Deus, e confunde, né, prosperidade com vaidade. Exato. E muitas das vezes, realmente, às vezes você tá numa situação que você quer ajudar o seu próximo e às vezes essa ajuda vai exigir um dinheiro, um capital. Você ter essa responsabilidade financeira não vai ser uma ganância, uma cobiça, é uma ferramenta. Exato. E tudo é por ele. Se eu tenho um casamento, é para glorificar Deus. Se eu tenho um filho, é para glorificar Deus. Não é porque eu sou a boa. Se eu tenho uma empresa que tá indo bem, não é porque a Carol é a bonitona. Não. É para glorificar ele. Ele me deu um dom e graças a ele eu estou prosperando. Então, assim, tudo é graças a ele. É tudo por ele. Então, quando a gente entende isso, o nosso dinheiro é para ele. Inclusive, fala na Bíblia que Deus, ele conhece o nosso coração como ninguém aqui conhece. A gente pode ser marido e mulher. Você não conhece o coração do outro como Deus conhece. Só Deus conhece o coração. Então, ele vê a intenção. Então, eu não estou falando de quem não é cristão. Agora, um cristão, Deus nunca vai prosperar se você no coração tiver o desejo de, por exemplo, eu quero ter uma Ferrari. É errado ter Ferrari? Não. Mas se o seu objetivo principal for ter dinheiro para se achar porque você tem uma Ferrari, com toda certeza você não vai conseguir uma Ferrari. Agora, Senhor, eu quero dinheiro para alcançar almas. Às vezes Deus vai te dar uma Ferrari, porque com essa Ferrari você vai ter... o olho de algumas pessoas vão brilhar, que você vai ter um acesso para evangelizar aquela pessoa que quem não tem uma Ferrari não tem. Aí, ok, mas o seu desejo principal não pode ser esse. Deus, ele não abençoa quem tem o desejo cristão, né? Quem conhece a palavra. De ter dinheiro, mas não ser com o propósito dele. Porque é tudo para ele, inclusive o dinheiro. A gente fala aqui, a gente tem uma mentoria aqui que chama Vida Abundante. E uma das coisas que a gente fala é sobre o suficiente, né? Aquilo que é o suficiente para você ter o que você quer ter na sua vida. Porque eu quero comprar um carro, uma casa, estudo dos filhos, tal. O que é o suficiente? E que é isso que tá na Bíblia, mas também para a gente ter, para honrar outras pessoas, honrar a família, que o acúmulo por acúmulo
que é o errado. Né? Mas você Exato. ter reserva de emergência, você deixar coisas para os seus descendentes, isso ok também. E tem uma coisa isso é uma coisa que eu sempre, o marido fala, que um dia a gente vai prestar conta, que é o que a gente fala na exato. nossa mentoria também. Que o dinheiro que a gente recebe, a gente vai prestar conta. Porque tudo que a Sim. gente tem na nossa empresa é de Deus. Exato. E os dons que ele deu pra gente, porque ele deu um monte de ferramentas pra gente. A gente só descobre isso um pouquinho mais velho até. Isso. Mas Deus vai dando um monte de ferramentas pra gente. E às vezes o Rafa falava pra mim, nossa, às vezes eu fico pensando, né? Que, sei lá, os caras escreviam um livro lá milhares de anos atrás, no escuro, à noite. Né? Então, eles não tinham condições. Hoje a gente tem condições de monte. E a gente, às vezes, será que não tá fazendo pouco? Será que não chegar lá, Jesus vai falar assim, meu, te dei tanto recurso, tanta ferramenta, tanta oportunidade, você só fez isso? Uhum. Então, é uma coisa que a gente sempre analisa isso. O que a gente está fazendo? E eu quando eu falo do score, né? Que o pessoal fala assim, tem gente que acha que o score, Deus tem um placar lá, quantas horas você ficou na igreja, que eu chamo de hora bunda, quantas horas bunda na igreja, Sim. né? Ou o que você fez para o outro. Né? Então, são interpretações. Mas o quanto você faz pelo outro, seja o seu tempo, seja o dinheiro, seja ajudando as pessoas, como você ajuda principalmente o exponencial, como você ajuda as pessoas a produzirem mais também, produzirem para as famílias delas. Isso que eu acredito, né, que é o que Deus está olhando aqui. Pra gente utilizar dos dons que ele deu pra gente pra Sim. levar pros demais. Eu penso que Jesus, ele é a verdade. Ele não tinha performance, eu vejo assim. Ele é um cara que, você pecou, levanta e vai, e acabou. Ele não fica... Isso daí é com a gente, é humano que faz, né? Jesus, ele não era assim. Ele era direto e reto, resolvia o problema, acabou. Ele era prático. Então, às vezes, não tô falando que tá errado, mas ele vê a intenção do nosso coração. Essa palavra que eu não tava achando, é a intenção. Não é errado ter, mas qual é a intenção? Porque às vezes o cara cristão tem uma Ferrari, só que o propósito dele é alcançar milionários com aquela Ferrari. Que às vezes não é o propósito do outro crente, por exemplo. Porque cada um tem um propósito. Às vezes o propósito daquela mulher não é ter uma Ferrari, mas é ensinar outras mães, às vezes não só com mentoria, no dia a dia, porque muitas coisas a gente ensina sem dar aula. É no nosso viver. A pessoa olha e fala, nossa, eu queria ser como ela. Então, às vezes, o propósito daquela mulher é ensinar como ser uma boa mãe. Porque ela veio aqui para ensinar isso. Por isso que não existe a comparação quando a gente entende isso. Porque cada um tem um propósito. Mas Deus, ele olha a intenção. E aí, o relacionamento. Então, não é errado ir na igreja. Mas eu vejo que as pessoas hoje estão muito na performance. Então, eu vou na igreja. Não tô falando que tá errado ir na igreja. Mas assim, ok, você vai na igreja, você fica lá o dia inteiro. Mas em que momento você para e lê a Bíblia e fala com Deus? Uma coisa é você sair o dia inteiro com seu marido, no automático. Você vai trabalhar, você volta daqui, não sei o quê. Mas que momento você senta com seu marido, olha no olho dele e conversa com ele? E se a gente se preocupa com isso na relação de marido e mulher, na relação de mãe e filha, na relação de funcionário e chefe, etc., por que não com Deus? Então, Deus, ele é pai. Então, como que você fala no automático com ele todo dia? Então, as pessoas estão mais preocupadas em, talvez, servir e menos preocupadas com a presença, que é sentar ali e falar, meu Deus, vou tomar um café com o senhor, eu preciso desabafar, vou falar aqui. Real, falar real, não é na performance, é real. Meu dia não foi legal, não tô sabendo o que tá acontecendo, me ajuda. E vai ter dias que são bons, porque você não tem assunto todo dia com seu marido, você não tem assunto todo dia com a sua amiga. Por que com Jesus você quer fazer uma oração de 5 minutos e parar ali? Acho que falta as pessoas serem mais reais mesmo. Porque quer chegar com aquela oração pronta, aí fala, você chega na igreja. Isso já chegou a ser um assunto. A pessoa entra na igreja, ela é uma pessoa, ela sai, ela é outra pessoa. Ela tá dentro da igreja, ela tá lá no púlpito, né, fazendo o seu papel. Mas, assim, não é pra glorificar Deus, é glorificar ela. É a presença dela, é a visibilidade que ela tá tendo ali em cima. E aí sai e não quer nem conversar com o amigo do lado. Então, fui lá, sabe uma leve soberba? É o que a gente já chegou a ver e presenciar. Aqui, por isso que Deus, ele é justo. Por isso que às vezes a gente olha pra vida de alguém, a gente não entende e não vai entender. Porque a nossa vida é consequência do que fazemos e do que somos. E só Deus sabe quem somos nós. Então, essa pessoa que está na performance, ela pode estar achando que ela está enganando, por exemplo, o pastor, que ela está enganando os visitantes, que ela está enganando os membros, mas Deus, ela não está enganando, entende? Isso prova que ela não conhece Deus, porque quem conhece Deus, você não vai falar, meu, que idiota, eu estou enganando Deus, ele sabe que eu estou mentindo, por que eu vou fazer isso? É mais fácil deitar e chorar, né? Já sabe que Deus sabe que você é uma porcaria, por que você está ali performando? Então, uma pessoa que faz isso, no mínimo que ela realmente não conhece o amor de Deus, ela não sabe que Deus, ele é um pai, porque quem conhece, você não
vai ficar assim, nossa, que idiota fazer isso, por que eu vou fazer isso? Não faz nada que é melhor, entende? Sim. E aí, mais uma coisa, você não vai ligar pro julgamento das pessoas, porque se eu tô com a minha consciência limpa, sabendo que eu tô falando com Deus, que eu tenho minha vida com Deus, pouco importa o que as pessoas estão falando. Geralmente, esse tipo de pessoa é aquela que se importa muito com o que os outros estão falando. Sim. Às vezes não é nem por maldade, às vezes é que ela quer parecer espiritual ou que ela acha que é isso ser espiritual. Porque não encontrou de fato Jesus. Ela só vai na igreja, que são coisas diferentes. Carol, vivemos em um tempo em que a mulher é incentivada a ocupar espaços, mas nem sempre a sustentar princípios. Em meio a essa tensão cultural, que tipo de mulher você acredita que Deus está amadurecendo nessa geração? Trabalhar, mas só trabalhar e aí não vê o lado da mulher. Tá sem princípio. Custe o que custar, ela tem que ir lá atrás, ela tem que conseguir, porque tem que conseguir dar conta de tudo. De que a pessoa tem que ocupar esse espaço, mas nem sempre é isso que Deus quer pra gente, né? Ou às vezes até saindo dos princípios. Tem mulher, por exemplo, que se masculiniza muito no mundo corporativo para poder concorrer, para estar ali no meio dos homens. Eu vou trazer um exemplo que me pediram um exemplo. Então, agora eu vou terminar com Se a gente faz uma pergunta, de repente vem uma historinha. Não é? Eu vou dar um exemplo das mentoradas, por exemplo. Que, às vezes, dependendo da forma que eu falo, pode soar como feminismo. De tipo assim, você não pode aceitar isso. Não é feminismo. É o equilíbrio, né? Então, esses dias me perguntaram, Carol, mas você fala de um jeito que parece que a pessoa só tem que olhar pra ela e o olho. E o outro, né? Não, é que geralmente as mulheres chegam pra mim, elas estão já no estágio de anulação. Elas já não sabem mais quem são elas já não fazem mais nada por elas e elas já estão aceitando tudo. Então, por exemplo, o que eu ensino tem uma... Por que eu tô falando isso? Que você perguntou do que exigem de nós agora, né? Então, primeiro, são várias coisas. Hoje a mulher tem que ir pro mercado de trabalho, eu fui mãe solteira. Não tem como eu me comparar, por exemplo, com uma mulher que tem marido. Não é que eu tô falando que ela é melhor que eu, que ela tem privilégios que eu. Mas a gente tem que ser realista, gente. Né? Uma fonte de renda em casa nunca vai ser igual de duas pessoas. Passei muitos então anos não assim adianta também. falar, ai, gente, sabe o que é? Hoje eu não vou trabalhar porque eu vou fazer bolinho em casa à tarde. Isso não existe. E por isso que eu acho que o tem que não tem que. Porque eu não posso ir pra internet e ensinar as mulheres, por exemplo, a serem donas de casa. Isso é um erro, porque eu tô ganhando dinheiro na internet. Como que eu tô ensinando a mulher a ser dona de casa? Já começa a hipocrisia aí, né? Então, assim, cada um sabe. Às vezes o marido é um bom marido, mas não ganha bem. Ela vai largar do marido porque o marido não ganha bem, sendo que ela foi criada ali. Então, as pessoas parecem que não estão raciocinando. Então, essa sociedade, então eu entendo o lugar da mulher de ir para a zona de trabalho, de ir para o campo de trabalho. Só que eu era uma mulher muito masculinizada. Mas porque eu tive que trabalhar e se eu não fosse assim, ninguém me respeitava, né? Porque se eu falasse manso, se eu falar... Inclusive, eu não queria fazer parte de grupos de igreja, porque eu falava, mas eu não falo devagar, não falo manso. Eu dou risada alto. Então, vou parecer que eu tenho um demônio. Então, eu não queria fazer parte, porque eu falava, isso não é para mim. Entende? E eu entendi que é essa personalidade que Deus me deu. Agora, eu não precisava ser grosso. Grossa, sim, não era da minha personalidade. O grossa foi por feridas e coisas que aconteceram comigo, que eu acabei me tornando aquela pessoa. Que a gente fala, a pessoa é assim, é personalidade. Não, não é personalidade. São coisas que aconteceram com ela que fizeram com que ela ficasse assim. Mas eu não posso me enquadrar e falar, nossa, fulana, nada contra, tá? É que eu, de exemplo, que, você tem que usar rosa e fazer bolinho. Eu não tenho que, se eu quiser usar preto e eu trabalhar todo dia, se é o que eu preciso para aquele momento, porque antes de Deus mandar a gente ser feminina, ele manda a gente não ser negligente. Então, se eu tenho uma filha, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer o que tem que ser preciso. Eu não posso ficar imaginando um mundo cor-de-rosa para mim. Eu tenho que ir e fazer o que eu quero. O que precisa, na verdade. Então, por exemplo, tem uma moça que fez mentoria comigo, que é o caso que eu sempre uso de exemplo, que ela ficava perdida nisso. Ela era evangélica, o marido maltratava ela, e aí que eu falo dos limites, né? Mas ele maltratava, ela tinha um filho com ele, então ela ficava assim, não sei se eu saio desse casamento e não sei se eu não saio. Como eu disse, eu nunca mando a pessoa sair ou não sair, porque não é da minha conta, é ela com Deus. Né? Só que eu preciso dar clareza de que lugar que aquela mulher está. Eu não posso mentir para ela, falar, nossa, casamento abençoado, porque não é. Né? Então, era um ponto da mulher estar no banheiro e ele abria a porta, ela não podia trancar, os dois tinham uma empresa juntos, e ele entrava lá, ela lá na privada, e ele entrava e fazia o que queria. Então, qual era o comportamento dela? Ou ela ficava quieta para não arrumar confusão, ou ela gritava e ficava uma semana de bico com ele. Então, é isso que ela não entendia. Na terceira semana de mentoria, ela falou, cara, eu vou parar, porque não tá dando certo, ele continua a mesma pessoa. Ela focava nele.
E eu sempre falo, não é outra pessoa, é você, é o seu comportamento que vai mudar. Não é você mudando, eu vou mudar aqui, quem sabe ele não muda. Não, é mudar por você, que aí você vai ver que vai refletir no outro. Então ela falou, vou tentar só mais essa semana. Então ela mudou comportamentos como esse. Eu falava, fala pontualmente, impõe respeito. Olha, você não vai mais entrar no banheiro, que é o meu momento do banheiro e ponto final. Mas você não sai do banheiro sorrindo. Você não precisa continuar o assunto. Ai, porque você entrou no banheiro, porque tem mulher que fica uma semana. Ai, porque você pegou aquela minha... Aí, chata, sabe? Chata que fala, ai, meu, de novo esse assunto. Então, assim, não repete de novo. Age como se nada tivesse acontecido. Vai atender o cliente, vai levar seu filho. Ah, vou fazer a minha unha. Ela ia fazer a unha e ele não queria, porque tinha que ser no dia do corte. Senão ele falava assim, ué, mas eu não vou cortar meu cabelo hoje. Por que que você tá querendo fazer a unha? Rapaz. E eu me segurando pra não vir a Carol, a minha opinião, né? E eu, não, vou ser profissional. E aí... Olha, a Carol colérica, segura aí. Isso. E aí, eu virava e falava, tá, então você faz de tal jeito. Ela chegava pra ele e falava, então, problema teu que você não vai fazer. Eu vou lá fazer. Chegava, fazia bolo pro marido. Você entendeu? Era várias emoções. O cara começou a ficar louco, peraí. Ela foi, fez a unha, me peitou, voltou e fez bolo. E ela nunca fez bolo. Então, Fazer uma compensação. O que tá acontecendo, sabe? Aí, domingo, ele ia, acordava ela. Por que você tá dormindo até essa hora? A mulher trabalhou a semana inteira. Sábado, ela limpava a casa, lavava a roupa. Aí, teve um dia que eu lembro que ela falou que ficou até de madrugada lavando roupa enquanto ele já dormia, o princeso. E aí, no outro dia, ele foi acordar ela falando, você tem que acordar, porque você tá todo mundo na rua, eu já saí na rua, tá todo mundo fazendo comida e tal. Aí ela respirou, que geralmente ela xingava ele ou levantava pra não arrumar confusão. Ela levantou, fez, que ele tava pedindo até massagem. Ela falou, olha, eu fui dormir tarde porque eu estava colocando a roupa. Ela explicou pra ele, eu estava colocando, porque às vezes o óbvio a gente tem que explicar. Eu estava colocando a roupa na máquina e tudo mais, e nananã, e falou pra ele, foi, fez massagem nele, falou, agora você dá licença do quarto porque eu vou dormir. Apagou a luz e foi dormir. Então, assim, com o tempo, ele mudou. Claro, totalmente, não. Mas por quê? Ela não focou nele, ela focou nela, no comportamento dela. E ela está vivendo mais feliz agora. Agora ela vai tomar café com a amiga, agora... E aí, a automática volta no começo da nossa conversa. Por ela ter se permitido mais e ela ter colocado limites, ela também está sendo uma outra pessoa com ele, porque ela está mais leve, né? E aí, voltando para a pergunta agora que você fez, essa pressão da gente ter que ser alguma coisa hoje em dia é muito do humano, é muito das pessoas. Então, nessa rodinha aqui eu tenho que ter filho. Por que que você tem que... Você decidiu, você fez conta pra saber se você... Eu tenho que ser empresária, mas você falou com Deus? É realmente o que você quer ou é porque essa rodinha está falando que você tem que ser empresário? Então, a gente tem que tomar muito cuidado que essa questão de eu tenho que, mas cadê os princípios de Deus? E qual é a vontade de Deus pra minha vida? Porque nem sempre a vontade de Deus para a minha vida vai ser a vontade de Deus na sua vida, porque temos propósitos diferentes. Então, quando a gente entende que a gente tem a digital diferente, que a gente tem propósitos diferentes e que a gente tem vidas diferentes, a gente entende que nem sempre o que deu certo pro outro vai dar certo pra gente. A gente entende que a comparação, ela só faz você retroceder, na verdade, e você ter medo, porque você tá tentando caminhar o caminho do outro. Então, quando a gente olha assim, mulheres, o pensamento que pode vir mas será que Deus quer isso pra gente? Isso já quebra muita barreira de ficar se comparando, de ficar se jogando pra baixo, porque o propósito da outra não é o seu. Exato. E essa conversa daria várias horas aqui de conversa especial de mulheres. Tem muita coisa. Nossa, eu peguei aqui várias ramificações que a gente poderia falar mais. Mas já que a gente tá indo para o final, eu vou te fazer uma pergunta sobre o Projeto Kairos. Fala um pouquinho pra gente. Um resuminho de como ele funciona. O Projeto Kairos, o que que é? São mulheres que estão perdidas na identidade, como eu falei aqui, a maioria, né? E não é sobre dinheiro, algumas, como eu falei, tem dinheiro, tem tudo, mas não sabem mais quem são elas. Então, eu tô fazendo um pouco ao contrário do que todo mundo faz. Todo mundo fala, você tem que ser essa mulher e fazer isso. Não, eu volto. Quem era você antes? O que você gosta de fazer? Né? Então, às vezes, eu dou lápis de cor e giz de cera pra mulherada desenhar. Nossa, parece que eu dei ouro na mão delas. Porque fazia tempo que elas não faziam aquilo, uma coisa simples, sabe? Então, é uma tarde, às vezes, com a amiga tomando café. Então, a mentoria eu faço exatamente isso. Ela funciona de uma forma individual. Então, eu faço uma entrevista com a pessoa, como se fosse aqui, o que você tem, o que tá acontecendo. Então, eu pego pontos da pessoa, né? O que ela tá sofrendo mais, tal. E trabalho especificamente naquelas feridas da pessoa. Por um mês, eu todo dia mandando mensagem pra pessoa e conversando com a pessoa. E depois, por 2 meses, eu dou a continuação, mas aí ela vai fazendo sozinha. Mas eu sempre ali, uma vez por semana.
chamo e vejo que tá. E por que eu faço dessa forma? Porque eu percebi que mulheres hoje, com tantas funções, mãe, dona de casa, a maioria trabalha, tal, sempre vai ter, não todas, mas algumas vão ter desculpinhas. Porque meu cachorro, meu filho, não sei o que, vai deixar pra lá. E pra mim não é interessante a pessoa pagar, entrar e não fazer o que tem que ser feito. Pra mim é interessante ela fazer o que tem que ser feito pra ela ter resultado, porque ela tendo resultado, é resultado pra mim também. Sim. Então hoje funciona dessa forma. Carol, sensacional a conversa. Como é que o pessoal te acha, até para Nas redes participar sociais. do Projeto Kairos? Quem quiser participar, geralmente nós fazemos cafés também, né, pra mostrar sobre a mentoria e tal. Mas quem estiver assistindo e quiser, é só me chamar no Carol com K Jordão no Instagram. Legal. Perfeito. Tá joia. Perfeito, Carol. Muito obrigada Certo. mais uma vez. Para você que assistiu, se você conhece mulheres que estão passando por essas situações ou que você viu que esse conteúdo vai ajudar, vai dar sempre dar um insightzinho ali numa empresária, numa amiga, em alguém, assim, compartilha esse podcast, curta, comente, o que mais? Isso. Divulga, posta nos stories, coloca a gente ali, arrasta pra cima. Tá joia? Obrigada, James. por Obrigada fazer a vocês. companhia. Obrigada. Obrigada. Obrigada, tchau, tchau, gente. Até a próxima.